Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a sua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Senhor Deus, entregamos a Ti a nossa vida, nossa família, tudo que temos e tudo que somos, e oramos para que Tua presença encha a nossa vida. Queremos que a luz de Jesus Cristo esteja guiando nossos passos, nos livrando de todo o mal e nos conduzindo. Senhor, nós Te pedimos perdão pelos nossos pecados, erros e falhas, e oramos para que o Teu favor, Senhor, esteja sobre a nossa família, esteja sobre tudo que estiver ligado a nós. E oramos pedindo que o Senhor derrame das Tuas bênçãos, derrame da Tua provisão sobrenatural. Meu Deus e meu Pai, oramos para que as melhores oportunidades cheguem a nós. Oramos para que as portas de justiça se abram para nós, e aonde houve injustiça em nossas portas, nós oramos e declaramos justiça do nosso Deus. Espírito Santo, que o Senhor possa falar conosco, nos despertar, nos guiar. Queremos ouvir a Tua voz, doce e querido Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. É uma alegria estar com você, é uma alegria estar junto com a sua família. Deus é bom e, como eu sempre digo, Deus é bom e o diabo que não presta. Amém? Deus é bom e o diabo que não presta. E nós temos que ter o nosso coração rendido a Deus, rendido à presença de Jesus Cristo. Amém? O nosso coração tem que estar rendido. E a minha pergunta para você é: o teu coração está rendido a Jesus Cristo? O teu coração está rendido a Jesus Cristo? Eu quero contar uma experiência pessoal. Ontem nós tivemos um evento muito poderoso, inclusive está gravado lá no canal da minha esposa, Ariane Iracete. Eu senti literalmente, durante o momento que eu estava ministrando, eu já senti uma unção diferente ontem no começo do evento. Mas no momento que eu estava ministrando, eu senti muitas pessoas sendo libertas. Muitas pessoas sendo libertas. Foi incrível. Eu senti um agir de Deus tão tremendo, tão sobrenatural, que eu confesso para vocês que não é sempre que nós sentimos como se fosse muros caindo, barreiras sendo desfeitas e o inimigo batendo em retirada. Eu estava ministrando ontem sobre o gadareno e como que Jesus libertou o gadareno, como que o gadareno teve a sua vida transformada pelo poder e pela presença de Jesus Cristo. E comecei a ministrar e não pude ministrar tudo aquilo que eu gostaria por causa do tempo, mas eu encerrei falando muito sobre o medo, que o medo era algo espiritual e que o medo perturba a vida das pessoas, que o medo age na vida das pessoas. E quando eu estava falando sobre isso, eu senti no meu espírito, como se fosse amarras caindo. Eu não consegui ver com os meus olhos espirituais, eu não consegui ouvir, mas eu senti dentro do meu espírito que muitas coisas estavam sendo quebradas e que a realidade na vida de muitas pessoas estava sendo desfeita. A realidade na vida de muitas pessoas estava sendo desfeita. Talvez haja algum tipo de prisão espiritual na sua vida que precisa também ser desfeita. E hoje eu quero falar rapidamente
sobre algo chamado dívida. As dívidas são coisas que aprisionam a vida de uma pessoa. É um tipo de amarra espiritual. Tem pessoas que se ganham 5 mil, se endividam, se ganham 10 mil, se endividam, e se ganham 50 ou 100 mil também, estão sempre endividadas, estão sempre com a corda no pescoço. A Bíblia diz que aquele que pede emprestado torna-se servo daquele que está emprestando. E eu quero trazer uma palavra para você. Em João 8,36, a Bíblia diz: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Muitos cristãos têm um sentimento de desesperança por causa das dívidas. Isso é algo interno dentro deles. Eles não acham que vão melhorar, eles acham que vão viver sempre na dificuldade, eles acham que nunca vão sair daquele caos financeiro. E eu quero afirmar para você que a dívida é uma amarra. Viver endividado é uma amarra espiritual. Há pessoas que estão sem rumo, num fluxo interminável de empréstimos. Ele sai de um empréstimo e entra em outro empréstimo. E a vida que poderia ser uma vida abençoada, poderia ser uma vida de prosperidade, acaba sendo sempre um escravo das pessoas, daquelas às quais você pede emprestado. E eu entendo você completamente, porque muitas vezes, eu me vi nessa situação, muitas vezes, onde você tem um carro, o carro começa a dar problema e você pensa assim: puxa, eu vou evitar problema porque eu preciso para o meu trabalho. Então você vai lá e você faz um novo financiamento, e a sua dívida vai ficando cada vez maior, você fica com um carro melhor, mas a dívida vai ficando maior, e tudo se transforma numa bola de neve. Eu sei o que é você ter que chegar num lugar para pedir dinheiro e parece que aquela pessoa ali está fazendo um favor para você, e muitas vezes a sensação é que você está se humilhando para aquela pessoa, para que ela lhe empreste alguns trocados. Eu me lembro quando meu filho foi fazer o primeiro aninho dele, era o sonho da minha esposa fazer uma festinha de aniversário para o Lucas, e eu ganhava assim muito pouco mesmo, e eu não tinha o dinheiro para pagar a festa. Então eu fui no banco e peguei, eu não me lembro se foi R$1.000 na época, eu não me lembro quanto que foi, mas eu lembro que eu dividi em 2 anos para pagar, 2 anos para pagar R$1.000, e paguei toda a parcela ali, mas eu nunca vou esquecer, sabe, da desconfiança, muitas vezes, das pessoas com a gente. As pessoas olham para a gente como se a gente não fosse pagar a dívida. E eu sou o tipo de pessoa da minha cultura, e também fui criado assim, que você não deve nada, nem R$1 para a esquina. Então eu fui criado nessa cultura de nunca ficar devendo nada para ninguém, de nunca ficar com nada pendente, e que se tiver que vender o que tem para pagar as dívidas, então vende o que tem, mas não fica devendo para ninguém. Essa é a cultura que eu vim, e eu me lembro daqueles olhos. Então, viver endividado é um problema, viver com dívidas é um problema, viver com contas e viver com empréstimos e sempre estar fazendo isso para fazer uma viagem, para comprar alguma coisa para dentro de casa. Você se torna um refém de um sistema onde tem sempre alguém lucrando às suas custas. Então você não paga apenas uma vez, você vai pagar 2 vezes a mesma coisa. E tem pessoas que estão assim, estão endividadas, estão amarradas financeiramente. A Bíblia nos diz em 2 Reis, capítulo 4, verso 1,
Olha o que está escrito. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Olha só, o marido morreu e deixou uma dívida para a mulher. Aí veio o dono da dívida, o credor, e disse para ela: você tem que me pagar. E ela disse: mas eu não tenho dinheiro para lhe pagar. E diz que o credor pegou os 2 filhos dela e levou os 2 filhos dela para pagar a dívida. Infelizmente, isso acontece até hoje, não no sentido de levar alguém, mas geralmente quando uma pessoa ela acaba se endividando ou ela não tem dinheiro mais para pagar uma parcela, o carro é tomado de volta, a casa é tomada de volta, às vezes a geladeira que a pessoa comprou é tomada de volta. Então, o marido partiu e a mulher ficou com a dívida. Seus filhos tiveram que pagar a dívida. Ela então chega ao profeta Eliseu e diz assim: profeta, você sabe que o meu marido temia a Deus. Você sabe que vá aos seus vizinhos, peça vasilhas emprestadas, fecha a porta e deita azeite sobre eles, que era o que ela tinha. E ali a Bíblia diz que houve um milagre, uma multiplicação. Não vou entrar nesses detalhes porque não dá tempo, mas eu quero que você entenda alguns princípios aqui, tá? Eu já ouvi, inclusive até em posts de rede social, escrito assim: Jesus Cristo nunca pregou sobre dinheiro, Jesus Cristo só pregava o amor. Mentira. Mentira. Jesus Cristo sempre pregou uma vida abundante. Jesus Cristo pregou uma vida abundante. São pessoas que têm uma mentalidade, sabe, franciscana, que viver na pobreza é bom, viver endividado é bom, e Deus quer que a gente sofra, e Deus quer que a gente passe dificuldade, e Deus quer que a gente viva sempre apertado. E eu vou dizer para você, esse não é o Cristo que eu conheço. Esse não é o Cristo que eu conheço. Eu vivi muitos anos, sim, com dificuldade, certo? Mas eu vim do início. Então eu acredito que Deus, ele tem o poder de mudar a nossa história. E muitas vezes Deus dá ferramentas na palavra para você prosperar. E o dízimo é uma só das ferramentas, a oferta é outra ferramenta, a generosidade é outra ferramenta, você abençoar o pobre é outra ferramenta, você ser uma pessoa abundante é outra ferramenta, você receber direções de Deus, inspirações para começar as coisas é outra ferramenta. Eu estive em muitos momentos, eu posso dizer assim, situações onde eu precisei de dinheiro, que eu precisei de recursos, não tinha onde pegar, não tinha onde pedir. Então eu ia a Deus e pedia uma estratégia. E Deus sempre me dava uma estratégia, me dava outra estratégia, e eu ia saindo de uma situação e indo para outra. A minha vida começou a mudar financeiramente. A partir do momento eu comecei a entender o poder da oferta. O poder da oferta. Eu já era um dizimista antes. Mas quando eu aprendi o poder da oferta e comecei a semear com propósito, e a minha mentalidade foi: Deus, me dá prosperidade, me dá recursos para que eu possa ser uma coluna no teu reino, começou a mudar. E interessante, a minha indignação foi aquelas pessoas que tinham dinheiro, mas não ajudavam na obra, e eu comecei a ver isso. Porque é muito diferente, gente. Nem tente assim, imaginar que uma igreja grande para uma igreja pequenininha, sabe? As realidades são totalmente diferentes. Uma igreja do interior para uma igreja de capital. Eu vou dizer para você, quando eu pastoreava uma igreja,
nossa igreja lá tinha 100 pessoas no interior do Rio Grande do Sul. Gente, para pagar o aluguel era uma dificuldade. Para pagar o aluguel era uma dificuldade muitas vezes. Muitas vezes para colocar, eu posso dizer assim, você comprar uma cadeira para a igreja, sabe? Dava uma promoção no mercado, você ia lá e comprava as cadeiras, era difícil. Então eu fui crescendo nisso e eu fui vendo assim a necessidade que a igreja tem de recurso. E eu comecei a pedir a Deus. Eu disse a Deus, Deus, se quem tem recurso não ajuda, porque quem ajudava mais eram as pessoas mais simples, sabe? Por incrível que pareça, pessoas mais simples eram as mais fiéis. Eu comecei a ver isso, eu comecei a me indignar por dentro. Eu comecei a dizer assim, Deus, isso não pode. Isso não pode. Isso não pode. Me dá recurso para mim. Eu comecei a orar. Eu comecei a dizer, Deus, me dá recurso para mim. Você sabe que eu tenho quase 20 anos de caminhada com Cristo. Aliás, eu já tenho mais de 20 anos de caminhada com Cristo. Mas assim, de tempo, assim na frente da obra, eu devo ter 18 anos, mais ou menos, servindo a Deus. E eu nunca vi uma pessoa, sabe? Eu já vi, assim, outros contar esse testemunho, mas eu nunca vi alguém pagando um aluguel da igreja. Eu nunca vi alguém pagando um aluguel da igreja. Nunca vi. E eu comecei a orar a Deus. Eu disse, Deus, me dá recurso para mim pagar o aluguel da igreja. Eu quero poder ter alegria. Quando eu fui para uma cidade um pouco maior, e Deus começou a levantar o meu ministério, eu comecei a fazer eventos, eu tinha evento aí duas vezes por mês, grandes eventos. Comecei a escrever livros e meus livros começaram a chegar em muitos lugares. Eu tomei uma decisão, bem quando entrou ali a pandemia, sabe? Eu tomei uma decisão, eu disse, eu vou quebrar esse ciclo de maldição na minha família e eu vou quebrar esse ciclo de maldição aqui nessa igreja. E eu disse para a tesoureira, pagar o aluguel aqui dessa igreja. A partir de hoje eu vou começar a pagar o aluguel. Aí a tesoureira me perguntou, como é que você vai fazer isso? Eu disse, bom, Deus vai me abençoar nos meus eventos, e Deus vai me abençoar nos meus livros, e Deus vai me abençoar de outras formas, mas a partir de hoje eu vou ser um semeador aqui e eu vou pagar o aluguel aqui dessa igreja. E já fazem 5 para 6 anos, talvez um pouquinho mais, que todo mês eu pago o aluguel da igreja. Todo mês, todo santo mês. Todo santo mês. Eu quero dizer uma coisa para você. Comece a pedir a Deus prosperidade para sair das dívidas. Comece a pedir prosperidade para Deus. E seja fiel a Deus. Honre, não perca oportunidades de semear. Eu estava pregando numa igreja, numa big de uma conferência, uma igreja construindo um templo monstruoso. E eles ali levantaram um número de pessoas para ajudar. Não me lembro se era com 10 ou com 12 mil reais, que era para finalizar as escolinhas, as crianças e onde mais. E eu fui o primeiro a chegar lá e dizer, eu quero participar desse propósito, quero participar desse voto, porque eu compreendi uma coisa, eu nunca perco uma oportunidade de dar algo a Deus. Nunca perco uma oportunidade, eu aprendi isso com o pastor Irineu, que nunca se perde uma oportunidade de se honrar a Deus. Se você quer mudar um ciclo na sua vida, você tem que começar a ter uma mentalidade, sabe, de ser uma pessoa generosa, de ser uma pessoa abundante, e que Deus vai honrar você cada vez mais se você tiver essa mentalidade. Isso transbordou dentro de mim, sabe? Eu tenho uma alegria de servir, eu tenho uma alegria de dizimar, eu tenho uma alegria de ajudar na obra. Agora mesmo que nós temos esses compromissos da televisão, eu realmente não precisava disso. Mas eu entrei nisso, eu posso dizer para você, porque é uma semente para muitas pessoas que precisam conhecer a Cristo. É uma semente.
E eu tenho aberto para os meus parceiros, eu digo para eles, vocês querem me ajudar, me ajudem, é uma oportunidade para vocês, mas se vocês não quiserem, Deus vai me dar condições e Deus vai me ajudar cada vez mais para que eu consiga manter aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Amém? Quebre todo o ciclo de dívida e a minha oração é para que você, a partir de hoje, não peça mais emprestado. Toda vez que houver uma necessidade financeira, comece a orar a Deus, para Deus lhe dar saída, para você sair dessa dívida, para Deus lhe dar ideias, para você montar negócios, para você começar a vender coisas ou para você se posicionar de uma maneira diferente, mas Deus vai dar recurso para você, sem você pedir dinheiro, amém? Assim como Deus deu uma estratégia para essa mulher, eu profetizo que Deus dará estratégias para você prosperar. Deus lhe dará estratégias para você prosperar. O mesmo Jesus que disse para Pedro, vai lá e agora pesca o primeiro peixe, porque vai ter uma moeda dentro desse peixe e você paga o meu imposto, o seu imposto. Jesus deu uma estratégia para Pedro. Da mesma forma, eu profetizo que o Senhor vai te dar estratégias. Amém? Escreve aqui nos comentários, Deus vai me dar estratégias. Deus vai me dar estratégias. Escreve aqui nos comentários. Amém? Escreve aqui nos comentários. Deus vai me dar estratégias. Amém? Você está em concordância comigo? Entenda, isso é muito poderoso que nós estamos fazendo aqui. Deus vai nos dar estratégias. Amém? Deus vai nos dar estratégias. Deus vai dar estratégia para você montar o seu negócio. Deus vai dar estratégia para você sair de uma situação difícil. Deus vai te dar estratégia. Deus vai te dar estratégia. Essa é a palavra que eu libero sobre a tua vida. Da mesma maneira que deu para essa mulher. Curtida aqui nessa oração, por gentileza. E agora compartilha com 10 pessoas. Seja um semeador. Semeador de oração, semeador de palavra. Manda essa oração para outras pessoas. Manda para os teus amigos. Diz assim o Salmos 91, aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Sobre o Eterno declara, ele é o meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem deposito toda a minha confiança. Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. Ele te cobre com suas plumas e debaixo de suas poderosas asas te refugias. Sua fidelidade é escudo e armadura. Não temas o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura seu alvo durante o dia. Não temas a peste que se move sorrateira nas trevas, nem o demônio que devasta ao meio-dia. Ainda que caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente teus olhos perceberão e contemplarão a retribuição destinada aos ímpios. Porquanto afirmaste o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te alcançará, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Com as mãos eles te susterão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Poderás pisar sobre o leão e a víbora, pisotearás o leão forte e a serpente mais vil. Porquanto ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois este conhece o meu nome. Sempre que chamar pelo meu nome, hei de responder-lhe. Estarei sempre com ele nos momentos mais difíceis. Quando enfrentar tribulações, eu o resgatarei e farei que seja devidamente honrado. Eu o contemplarei com vida longa e lhe revelarei a minha salvação, assim diz o Eterno. Eu quero orar por você agora, amém? Eu quero orar pela tua casa, eu quero orar pela tua família. Compartilha. Certo? Depois, quando acabar essa oração, manda essa oração para o maior número de pessoas que você puder. Se você está aqui pela primeira vez, te inscreve no canal, porque Deus Ele não diz um A sem querer chegar no Z. Ele é um Deus de propósito, Ele lhe trouxe aqui com um propósito. Deixa eu orar por você e te abençoar. Pai, em nome de Jesus, eu apresento a vida de cada pessoa que está aqui nessa oração junto comigo. E a minha oração, ó Deus, é para que seja quebrado agora completamente todo ciclo de dívidas, todo ciclo de empréstimos, de dificuldades na vida de pessoas. Eu oro para que o Senhor abra os céus e traga prosperidade, traga estratégias, traga rompimento, traga vitória para a vida dessa pessoa, para a sua casa, para os seus negócios. Dá alternativas para essa pessoa, dá ideias, dá inspiração. A minha oração a Deus é para que o Senhor ilumine o caminho dessa pessoa.
para que ela não viva, Senhor, escrava das dívidas, escrava de uma situação difícil. Eu declaro, Pai, eu declaro que o Senhor é o provedor dela. A providência vem do Senhor. Nós declaramos o Salmos 23, o Senhor é o nosso pastor e não teremos falta de coisa alguma. Eu declaro que uma provisão sobrenatural está vindo sobre a vida dessa pessoa. Tem alguém que se chama Delfino ou Delfina, Deus está te honrando agora. Deus está te honrando e Deus está tirando coisas do teu caminho que estavam impedindo a tua vitória. O Senhor me disse, estou tirando você de um cerco, estou tirando você de algo que te limitava. Nesse momento isso está acontecendo. Senhor, eu declaro que a tua bênção está sobre essa casa, a tua bênção está sobre essa família e eu profetizo a prosperidade sobre eles. Pela fé, eu declaro que cada um deles será próspero, será abundante, será generoso para a sua casa, para a obra de Deus, para o reino. Eu declaro, Pai, que uma mentalidade de reino está vindo sobre nós, uma mentalidade de servir, uma mentalidade de dar, uma mentalidade, Senhor, de ser usado por Deus para ser um canal de bênçãos aqui nessa terra. Em nome de Jesus, Pai, libera das tuas bênçãos sobre a vida de cada pessoa que está aqui. E a minha oração é para que o Senhor transforme situações difíceis em milagres. Eu oro em nome de Jesus Cristo também para que toda pessoa que está enferma, fisicamente ou emocionalmente, que ela seja curada agora, que o poder de Jesus Cristo venha sobre ela. Eu declaro que a mão do Senhor está sobre ti, a mão do Senhor está sobre a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Espero que você tenha sido abençoado, abençoada, e às 9 da manhã eu vou estar ao vivo aqui junto com vocês. Deixa a tua curtida aqui, por gentileza, nessa oração, para que essa oração chegue a mais pessoas, e compartilha com alguém. Seja um semeador da palavra de Deus na vida de alguém. Que Deus abençoe a tua vida, paz e prosperidade. Te aguardo. Até mais.